Olá, sou o professor Rafael. Hoje vou estar falando sobre a terceira semana do PET para o sexto ano e resolvendo os exercícios das páginas 49 até o 51. O tema da aula é transformações das paisagens naturais e antrópicas. Só lembrando que a palavrinha antrópica significa algo que foi modificado, construído pelo homem, tudo bem? Atividade 1. As atividades transformam as paisagens natural em cultural de diferentes modos. As transformações do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos dessa relação entre o homem e a natureza. Bom, respondendo a perguntinha, as transformações do espaço natural em espaço geográfico, só para você entender, espaço geográfico é algo que o homem modificou. Então está transformando uma floresta, né, desmatando ali, construindo algumas casas para transformar em espaço geográfico. É de todo ruim? A gente tem que pensar que está perguntando para o homem, para as pessoas e para a natureza. Para os homens não é ruim, porque as cidades, por exemplo, que nós moramos, a Prata é um exemplo disso. Se não tivesse desmatado uma certa parte da natureza, hoje nós não teríamos a cidade como ela é hoje. Não teríamos nossas casas, prédios, praças, enfim, tudo que tem na cidade. Então, a gente tem que entender assim que é necessário degradar um pouco, mas a gente tem que ter uma consciência que a gente precisa da natureza para sobreviver, e não só nós, seres humanos, mas todos os outros animais do planeta Terra. Então tem que ter um equilíbrio, né, para a gente não passar do ponto e não ficar sem a natureza, tá? Continuando, explique pontos positivos e negativos. Pontos positivos seriam que o homem alterando o espaço geográfico, é possível construir as casas, asfaltar as ruas, construir escolas, prédios, hospitais, farmácias, parques de diversões, né? E pontos negativos é que a gente degradando a natureza vai sofrer e vai gerar algum tipo de consequência, né? Vai estar poluindo o ar, vai estar contaminando a água, vai estar derrubando árvores. Mas se a gente não fizer isso, não tem como a gente também construir nossas cidades, entendeu? Então vamos lá, atividade 2 nesse momento. Observe a obra O Subúrbio para responder as questões abaixo. A. Sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como o domínio visível e que ela é formada pelos elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nessa paisagem. Vamos observar essa obra? Nós estamos vendo muito elemento cultural. Qual que é a diferença de um elemento cultural para uma paisagem cultural? Elemento cultural, nós temos vários dentro dessa paisagem. Deu para entender? Essa paisagem, se eu fosse classificar ela, ela seria uma paisagem cultural. Mas nós encontramos elementos naturais dentro dela. O que são esses elementos? As árvores que a gente pode observar, os morros, o céu, né, a vegetação presente ali. E quais são os elementos culturais? As casas, os carros, o campinho, né, que os meninos estão jogando bola, os prédios, né? Então, os prédios aqui, né? Isso aí são todos elementos culturais, tá? Letra B. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana, quer dizer, que o homem vai lá e modifica. Que tipo de alterações a gente pode observar? Então, imagina, isso aqui tudo antigamente era cheio de árvores, como a gente pode observar em alguns lugarzinhos aqui, né? Mas devagarzinho o pessoal foi desmatando. E qual transformação, qual alteração a gente pode observar? A construção da cidade em si, né? Com as casas, prédios, carros. É quase a mesma pergunta da letra A. C. Em que partes do nosso município podemos observar um contraste entre pequenas casas e grandes apartamentos? No nosso município, até que a gente não observa tanto. No centro, a gente encontra alguns prédios relativamente altos e casas baixas, né? Mas quando nós vamos numa cidade maior, próxima, tipo Uberlândia, quando a gente vai bem no centro de Uberlândia, lá
há uma grande quantidade de prédios, muitos prédios, enormes edifícios ali. E quando a gente vai para bairros mais afastados, a gente não vê tantos prédios, mas vê muitas casas, né? Então depende muito do bairro, do setor, a gente vai ver determinados tipos de construção. Atividade 3. O espaço natural se torna em espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alteração são vistas nessas imagens? Bom, eu queria explicar o seguinte. Nós temos 3 imagens. Pode observar que é o mesmo lugar, o mesmo morro, né? A mesma serra. Só que, com o passar do tempo, nós temos momentos diferentes. Um momento A, em que está cheio de árvores. Um momento B, que com o passar do tempo o ser humano foi modificando esse espaço geográfico, foi cortando, degradando aqui, né, cortando as árvores, e o momento C, em que já há a presença de um espaço urbano, de uma cidade naquela localidade, né? Então, que tipo de alteração? Houve um desmatamento para a construção de uma cidade. Essa seria a resposta da atividade 3. Atividade 4. Que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural do momento A na atual paisagem representada pelo momento C? Quais são os motivos que levam a pessoa a construir uma cidade? Normalmente a necessidade de sobrevivência, né? Normalmente para a nossa cidade mesmo, Prata, em algum momento tivemos que, não nós, mas as pessoas que moravam aqui antes, tiveram que desmatar, arrancar as árvores. Para quê? Para poder construir casas, fazer o asfalto, né? Então, essa transformação ela acaba sendo necessária para a sobrevivência humana, tá? E para a gente encerrar, atividade 5, eu não sei se vocês repararam, né? Eu vou só ler o último trecho dela aqui, ó. Explique os pontos positivos e negativos dessa relação do ser humano com a natureza. Ela é a mesma, não sei porquê, mas eles colocaram, repetir a questão 1 e a questão 5. Então, na verdade, basta você responder a atividade 1, tá? Você não, ou se você quiser fazer as duas, você pode responder a atividade 1 e a atividade 5, fica a critério seu, tudo bem?